Salve Maria, seja bem-vindo. Hoje mergulhamos na história de um dos maiores intelectuais da humanidade, São Tomás de Aquino. Conhecido como o Doutor Angélico, ele desafiou o pensamento de sua época ao unir fé e razão, construindo os pilares da filosofia e teologia ocidental. Mas quem foi o homem por trás da Suma Teológica? Vamos descobrir como um jovem chamado de Boi Mudo transformou para sempre o modo como entendemos Deus e o mundo. Nascido por volta de 1225, Tomás de Aquino era o filho caçula dos condes de Aquino, Landolfo e Teodora. Contudo, entrevendo para o pequeno um futuro brilhante, seus pais lhe proporcionaram uma robusta formação. Mal podiam imaginar que ele seria um dos maiores teólogos da Santa Igreja Católica e a rocha fundamental do edifício da filosofia cristã, o ponto de convergência no qual se reuniriam todos os tesouros da teologia até então acumulados e do qual partiriam as luzes para as futuras explicitações. Uma noite, em junho de 1228, quando ele tinha 2 anos, um raio atingiu a torre em que dormia Tomás de Aquino ao lado de sua babá. São Tomás de Aquino sobreviveu, mas sua irmãzinha estava morta e carbonizada, e os cavalos no estábulo abaixo foram mortos. Esse acontecimento deixou nele um trauma que o acompanhou por toda a vida. Carregava uma relíquia de Santa Inês e, sempre que chovia, pedia sua proteção. Por causa deste fato, anos mais tarde, em uma caverna subterrânea de Anhane, ele traçou nas paredes em letras maiúsculas um dístico em forma de cruz. A vocação posta à prova. Muito jovem ainda, São Tomás partiu para Nápoles a fim de estudar gramática, dialética, retórica e filosofia. As matérias mais árduas que custam até os espíritos robustos não passavam de um simples joguete para ele. Entretanto, neste período de sua vida, não avançou menos em santidade do que em ciência. Seu entretenimento era rezar nas diversas igrejas e fazer o bem aos pobres. Ainda em Nápoles, Deus lhe manifestou sua vocação. Seus pais desejavam vê-lo beneditino, abade em Monte Cassino ou arcebispo de Nápoles. Entretanto, o Senhor lhe traçara um caminho bem diverso. Era na Ordem dos Pregadores, recém-fundada por São Domingos, que a graça haveria de tocar-lhe a alma. São Tomás descobriu nos dominicanos o carisma com o qual se identificou por completo. Após longas conversas com Frei João de São Julião, não duvidou. E, finalmente, aos 19 anos, Tomás resolveu se juntar à ordem, o que não agradou sua família. Numa tentativa de impedir que Teodora influenciasse a escolha de Tomás, os dominicanos arranjaram para que ele se mudasse para Roma e de lá para Paris. Porém, durante a viagem para Roma, seguindo as instruções de Teodora, seus irmãos o capturaram quando ele bebia num riacho e o levaram de volta para seus pais no castelo de Monte Giovanni Campano. Ficou preso por cerca de 1 ano nos castelos da família em Monte San Giovanni e Rocca Secca, numa tentativa de fazê-lo mudar de ideia. Preocupações políticas impediram que o Papa interviesse em defesa de Tomás, aumentando significativamente o tempo que ficou preso. Durante este período de provações, Tomás ensinou suas irmãs e escreveu para seus irmãos dominicanos. Desesperados com a teimosia de Tomás, 2 de seus irmãos chegaram ao ponto de contratarem uma prostituta para seduzi-lo. De acordo com os relatos, Tomás a expulsou com um ferro em brasa e durante a noite 2 anjos apareceram para ele enquanto ele dormia para fortalecer sua determinação de permanecer celibatário. Em 1244, percebendo que todas as suas tentativas de dissuadir Tomás fracassaram, Teodora tentou salvar a dignidade da família e arranjou para ele que escapasse durante uma noite pela janela.
Ela acreditava que uma fuga secreta da prisão era menos prejudicial que uma rendição aberta aos dominicanos. Tomás seguiu primeiro para Nápoles e depois para Roma, onde se encontrou com João de Wiedershouse, o mestre-geral da Ordem dos Pregadores. São Tomás de Aquino seguiu para Colônia, na Alemanha, onde foi instruído por Santo Alberto Magno. Seu jeito silencioso e aparência robusta lhe renderam o apelido de Boi Mudo pelos companheiros que zombavam dele, ao que Alberto rebateu profeticamente. Vocês o chamam de boi mudo, mas em sua doutrina ele produzirá um dia um mugido tal que será ouvido pelo mundo afora. Mas Tomás se tornou conselheiro dos papas Urbano IV, Clemente IV e Gregório X. Até mesmo o rei São Luís da França lhe consultava sobre os assuntos de importância. Lecionou em grandes universidades como de Paris, Roma, Bolonha e Nápoles. Das conferências de São Tomás de Aquino, presbítero. Colatio sei super creduim Deum. Na cruz não falta nenhum exemplo de virtude. Que necessidade havia para que o Filho de Deus sofresse por nós? Uma necessidade grande e, por assim dizer, dupla, para ser remédio contra o pecado e para exemplo do que devemos praticar. Foi em primeiro lugar um remédio, porque na paixão de Cristo encontramos remédio contra todos os males que nos sobrevêm por causa dos nossos pecados. Mas não é menor a utilidade em relação ao exemplo. Na verdade, a paixão de Cristo é suficiente para orientar nossa vida inteira. Quem quiser viver na perfeição, nada mais tem a fazer do que desprezar aquilo que Cristo desprezou na cruz e desejar o que ele desejou. Na cruz, pois, não falta nenhum exemplo de virtude. Se procuras um exemplo de caridade, ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos, conforme João capítulo 15, versículo 13. Assim, fez Cristo na cruz. E se ele deu sua vida por nós, não devemos considerar penoso qualquer mal que tenhamos de sofrer por causa dele. Se procuras um exemplo de paciência, encontras na cruz o mais excelente. Podemos reconhecer uma grande paciência em duas circunstâncias: quando alguém suporta com serenidade grandes sofrimentos, ou quando pode evitar os sofrimentos e não os evita. Ora, Cristo suportou na cruz grandes sofrimentos e com grande serenidade, porque atormentado não ameaçava. Foi levado como ovelha ao matadouro e não abriu a boca. É grande, portanto, a paciência de Cristo na cruz. Corramos com paciência ao combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus, que em nós começa e completa a obra da fé. Em vista da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, não se importando com a infâmia. Se procuras um exemplo de humildade, contempla o crucificado. Deus quis ser julgado sob Pôncio Pilatos e morrer. Se procuras um exemplo de obediência, segue aquele que se fez obediente ao Pai até a morte. Como pela desobediência de um só homem, isto é, de Adão, a humanidade toda foi estabelecida numa condição de pecado, assim também pela obediência de um só, toda a humanidade passará por uma situação de justiça. Se procuras um exemplo de desprezo pelas coisas da terra, segue aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, no qual estão encerrados todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E na cruz está despojado de suas vestes, escarnecido, cuspido, espancado, coroado de espinhos e, por fim, tendo vinagre e fel como bebida para matar a sede. Não te preocupes com as vestes e riquezas, porque repartiram entre si as minhas vestes. Nem com honras, porque fui ultrajado e flagelado. Nem com a dignidade, porque tecendo uma coroa de espinhos puseram-na em minha cabeça. Nem com os prazeres, porque em minha sede ofereceram-me vinagre. Obra portentosa de São Tomás. Tão vasta é a obra tomista que a simples enumeração de seus escritos ocupa várias páginas. Com efeito, formam um total de quase 60 grandes obras, entre comentários,
sumas, questões e opúsculos, dos quais não está excluída nenhuma das principais preocupações do espírito humano. Sua prodigiosa faculdade de memória lhe permitia reter todas as leituras que fizera, entre elas a Bíblia, as obras dos filósofos antigos e dos padres da Igreja. Todas as 80.000 citações contidas em seus escritos brotaram espontaneamente de sua capacidade retentora. Nunca precisou ler 2 vezes o mesmo trecho. Ao lhe ser perguntado qual era o maior favor sobrenatural que recebera, depois da graça santificante, respondeu: creio que o de ter entendido tudo quanto li. Não sucumbiu ao peso de seus conhecimentos, mas, pelo contrário, os harmonizou num conjunto incomparável que tem na Suma Teológica a mais brilhante manifestação. Sabedoria e oração. Falar das qualidades naturais do doutor Angélico sem considerar a supremacia da graça que resplandecia em sua alma seria uma deturpação. Frei Reginaldo, seu fiel secretário, disse tê-lo visto passar mais tempo aos pés do crucifixo do que em meio aos livros. Recorria também a Jesus sacramentado. Às vezes, colocava a cabeça no sacrário e rezava longamente. Assegurou, depois de ter aprendido mais desta forma do que em todos os estudos que fizera, a fim de obter luzes para solucionar intrincados problemas, o santo doutor fazia frequentes jejuns e penitências, e não raras as vezes o Senhor o atendeu com revelações celestiais. Em certa ocasião, enquanto rezava fervorosamente, pedindo luzes para explicar uma passagem de Isaías, apareceram-lhe São Pedro e São Paulo e esclareceram todas as dúvidas. A fé extraordinariamente vigorosa de São Tomás. Da fé extraordinariamente vigorosa do doutor Angélico brotava a convicção profunda de que a verdade em essência não é senão o próprio Deus. E a partir do momento em que ela fosse proclamada em sua integridade, seria irrecusável e triunfante. Eis o grande mérito de sua doutrina imortal. Ela continua ecoando ao longo dos séculos, pois nada pode abalar a supremacia de Cristo. Em São Tomás, a Igreja contempla a realização plena da oração feita pelo Divino Mestre nos derradeiros momentos que passou nesta terra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Por eles, eu santifico-me a mim mesmo, para que também sejam santificados na verdade. Em 1054, o grande cisma dividiu a Igreja entre a Igreja Latina, sob a liderança do Papa, posteriormente conhecida como Igreja Católica Romana, no Ocidente, e os 4 patriarcados do Oriente, conhecidos coletivamente como Igreja Ortodoxa. Numa tentativa de reunir as duas partes, o Papa Gregório X convocou o Segundo Concílio de Lyon, em 1º de maio de 1274, e ordenou que Tomás comparecesse para apresentar sua obra contra os erros dos gregos. A caminho do concílio, montado num burro enquanto viajava pela Via Ápia, bateu a cabeça no galho de uma árvore tombada, ficou seriamente ferido e foi levado às pressas para Monte Cassino, para se recuperar. Depois de descansar por um tempo, tentou novamente seguir viagem, mas teve que parar doente novamente. Sabendo que não conseguiria curar-se nem chegar ao seu destino, ele pediu para ser recolhido a um mosteiro de Fossa Nova, cidadezinha próxima ao lugar onde nascera. Quando recebeu sua extrema unção, as últimas palavras de Aquino foram: eu te recebo, resgate pela minha alma. Pelo teu amor estudei e me mantive vigilante, trabalhei, preguei e ensinei. Tomás de Aquino faleceu em Fossa Nova, na Itália, no dia 7 de março de 1274. Foi canonizado no dia 18 de julho de 1323 pelo Papa João XXII. Na sua canonização,
o Papa João XXII disse: ele fez tantos milagres quantas proposições teológicas escreveu. O mesmo Papa, em 1318, disse que ele sozinho iluminava a Igreja mais que os outros doutores. Lendo seus livros, um homem aproveita mais em um ano do que durante toda a sua vida. Foi reconhecido como doutor da Igreja em 1567. É festejado pela Igreja Católica no dia 28 de janeiro, data em que suas relíquias foram trasladadas para Toulouse, na França. São Tomás de Aquino é representado com o Espírito Santo, um livro, uma estrela ou raios de luz sobre seu peito e a Igreja. Oração da Cruz Angélica, retirado da vida de São Tomás de Aquino, de Frei Placide Conway. Uma noite, em junho de 1228, um raio atingiu a torre em que dormia São Tomás de Aquino, ao lado de sua irmã e sua babá. São Tomás de Aquino sobreviveu, mas sua irmãzinha estava morta e carbonizada, e os cavalos nos estábulos abaixo foram mortos. Esse acontecimento deixou nele um trauma que o acompanhou por toda a vida. Carregava uma relíquia de Santa Inês e sempre que chovia pedia sua proteção. Por causa deste fato, anos mais tarde, em uma caverna subterrânea em Anhane, ele traçou nas paredes em letras maiúsculas este dístico em forma de cruz. Esta oração tem grande poder. É recomendado rezar e também carregar consigo esta oração e rezá-la 3 vezes. Ah, se os homens conhecessem a virtude e excelência desta oração! Rezariam esta oração todos os dias com muita fé, e sempre a carregariam, porque nenhuma pessoa jamais ficou desapontada ao fazer essa oração. Nunca serão abandonados por Deus em nenhuma de suas necessidades, e o Senhor sempre atenderá às suas orações. Essa oração é tão eficaz que se deve compartilhar com outras pessoas necessitadas. Recomenda-se rezar 3 vezes esta oração nas seguintes situações: antes de dirigir para não sofrer acidentes, antes de ser operado, antes de se fazer um procedimento, antes de receber tratamento. Se disser esta oração com fé e devoção e levá-la respeitosamente consigo, nunca terá alteração na alma ou no corpo, claro, somada à guarda dos mandamentos divinos. Não se terá uma morte repentina e o diabo não terá poder sobre você. Você não morrerá sem confissão. O inimigo não fará mal a você enquanto estiver dormindo, fora ou durante uma viagem. Você não será derrotado ou preso. Esta oração também é maravilhosa contra tempestades. Se fizer esta oração em um copo de água benta em forma de cruz onde a tempestade está, a tempestade irá diminuir. Se você estiver no mar e fizer essa oração 3 vezes, não terá um acidente mortal. Se disser essa oração 3 vezes com uma vela abençoada sobre uma pessoa possuída por um demônio ou por meio de bruxaria, então eles serão libertados imediatamente. Se uma mulher está em perigo durante o parto e tem a vela abençoada acesa e diz esta oração 3 vezes, dará à luz com segurança. Se alguém está indo em alguma jornada e disser esta oração 3 vezes antes de partir e levá-la consigo, não terá um acidente em sua viagem. E se fosse morrer naquele dia, seria salvo porque Deus lhe dará o tempo de se arrepender pela grande misericórdia e o poder desta oração, que tem sido experimentada por muitas pessoas. Essa oração é excelente contra qualquer tipo de feitiçaria, feitiços, malefícios, posses diabólicas, obsessões ou qualquer dano através de artes ocultas, bruxas e as coisas profundas de Satanás. Eis a oração. A cruz é minha certa salvação. A cruz é esta que sempre adoro. A cruz do Senhor a levo comigo. A cruz, o meu refúgio.